Olá, concurseiros! Eu sou Rose Alves e esse é o Pod Concurseiro. E hoje a temática é sobre carreiras, as carreiras da FUNAI, né? Que é a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. E eu tô com uma participação muito especial aqui, do Gus para os íntimos. Eba, garçomzinho. É, já tô me intitulando. É o Gustavo, que com muita alegria ele aceitou o convite. E esse episódio foi um pedido, né, de muitos concurseiros que estão visualizando o Concurso Nacional Unificado. E eu tenho trazido algumas carreiras para cá e priorizando o CNU, né? E a gente sabe que tem cargos dentro do CNU que fazem parte da FUNAI. Então, para que o concurseiro não fique apenas pensando na quantidade de vagas ou somente do salário, que são coisas importantes, mas que tenham conhecimento do que um agente indigenista faz, o que o indigenista especializado faz. Então, é para ter uma noção da importância da carreira para a sociedade e que os episódios daqui, eles acabam alcançando pessoas fora do meio dos concursos, Gustavo. Tem gente que acompanha o canal que não é concurseiro, mas é uma forma também de mostrar à sociedade o trabalho do Estado, né? Sim. E que quando a gente ouve falar de servidor público na TV, é algo bastante sensacionalista, falando coisas negativas do serviço público, a questão da burocracia no sentido negativo, né? Sim. E quando a gente vem falar sobre a carreira, o papel do Estado na sociedade, dá uma visão melhor, É. né, do que está acontecendo nos bastidores. Né? Que se você pega um site de um dos ministérios para dar uma olhada, né, no que o ministério tem feito, são coisas fantásticas e que às vezes não tá com acesso amplo para as pessoas, assim, saberem de uma forma mais simples, né? Inclusive o regimento interno das carreiras. Às vezes o concurseiro, ele se interessa pela carreira, lê, mas não tem uma noção de como é atuar aquela carreira, né? A atuação daquela carreira na prática. Então, esse é o objetivo do Pod Concurseiro. Seja muito bem-vindo e fique Obrigado, à obrigado, vontade. obrigado, obrigado, obrigado. Não, eu que fico honrado de estar aqui. O seu trabalho é muito impressionante e realmente é a gente botar o Estado para resolver os problemas da população, né? E você mesmo, como não sendo Estado, fazendo esse trabalho de mostrar para as pessoas como entrarem no concurso já é uma função que o Estado devia estar fazendo, né? E assim, eu acabo sendo a pessoa exata para fazer essa conversa, porque eu não sou concurseiro. Eu nunca fiz nenhum concurso além desse da FUNAI. Sim. E eu sou indigenista já de muito tempo, né? Antes de entrar na FUNAI, eu já trabalhava com os povos indígenas como voluntário um tempo, depois nas associações das aldeias, né? Com amigos indígenas que me pediam ajuda para escrever projetos, para fazer, trabalhar. Eu fiz jornalismo e fiz direito. Né? Nunca, não concluí o direito, porque eu fiz as duas ao mesmo tempo, uma de manhã e uma à noite. E aí no terceiro ano minha filha nasceu, e aí, que vai fazer 25 anos agora, dia 25 daqui a Olha pouco. só. E aí, então eu falei, não, tem que trancar o direito, terminei o jornalismo, tentei voltar pro direito, já não estava no pique, o trabalho já me consumindo. E aí eu acabei fazendo muito mais esse papel de trabalhar com as leis, mas com políticas públicas, né, no final das contas, né? Então eu sinto que a faculdade de direito está dentro de mim, assim, né? E o conhecimento também para passar no concurso também veio disso, né? Mas eu sou um militante indigenista. Então, quando eu fui prestar o concurso, eu não tinha estudado nada, mas eu sabia muitas das coisas que estavam ali. Também passei em último lugar, último da última Uhum. chamada, né? Mas era uma coisa meio assim de essa vocação, essa missão vai, né? E aí tô lá já faz 12 anos, vou fazer 12 anos agora, no começo do próximo ano, na FUNAI, desse concurso que eu passei em 2010, né? E o meu cargo lá é engenheiro especializado, então de nível superior. É, por causa do jornalismo, o direito não tem a formação, né? Mas eu já entrei lá na assessoria parlamentar. Então, meu trabalho lá foi um tempo de gabinete assessorando a presidência da FUNAI nos tratos com o Congresso, né? Então, fazendo muito política pública mesmo, segurando muitos ataques, né? Porque no final das contas, o Congresso, quando olha para os indígenas, é para tirar direitos, nunca é para dar direitos, né? Então, a gente fazia aquela conversa lá, conversava com o movimento social, orientava um pouco até as militâncias, né? A Soninha é uma das que é hoje ministra, e a gente trocava muita bola quando eu estava na FUNAI, quando teve aquela invasão
do Congresso, que os indígenas ocuparam em 2015, ela chegou um minuto antes, falou, Gus, a gente vai fazer isso, se vira. Segura os seguranças aí. A gente pegou e chamou todos os servidores da FUNAI na hora. Tinha dado 6 horas já, tinha não acabado. Chegou todo mundo lá para segurar a pressão para os indígenas fazerem aquela ocupação que foi super simbólica, né? 2013 estava bombando aquele caldo, né, de lutas sociais todos. E os indígenas deram esse primeiro salto de ocupar o Congresso. E hoje a gente vê o que resultou, né, cara? Hoje a gente tem uma ministra dos povos indígenas, coisa que nunca Sim. imaginou que fosse viável, né? Então, assim, o indigenismo, ele está em voga. A gente tem que começar a trabalhar para o Estado brasileiro assumir seu papel, né? Eu tenho falado muito com, inclusive no Ministério, né, quando a gente está em conversas de reunião, que agora o movimento indígena, ele virou Estado. Então, a mais do que pedir para o governo mudar as coisas que estão erradas, eles têm que propor soluções. E essa propor soluções é meio que a carreira do servidor público, né? É você olhar um problema, olhar as leis que você tem para suficientes para resolver esse problema e inventar soluções para aqueles problemas, né? Dentro da lei, né? Ouvindo também o jurídico local, ouvindo as pessoas que estão juntas, né? Então é muito prazeroso, assim, você entender que você está conseguindo resolver um problema social, né? Eu estou com um projeto agora, agora eu estou atuando na CGPDS, que é a Coordenação Geral de Promoção dos Direitos Sociais dos Povos Indígenas. Então, assim, na época da pandemia, né, o Bolsonaro me perseguiu bastante, eu tive muito problema para trabalhar lá e acabei caindo nesse lugar que seria distribuir cestas básicas dos indígenas, que é uma política que a gente sabe que é complexa, não é a melhor solução, mas me deu uma chance de rodar muito nas áreas da FUNAI, né? Rodar em áreas onde os indígenas estavam muito próximos, assim, do trabalho da FUNAI. Então, isso eu consegui ver muitos problemas ali que hoje a gente está conseguindo resolver com uma coisa simples, né? Por exemplo, a gente teve a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que foi o Supremo Tribunal Federal dizendo para o Bolsonaro defenda os indígenas do Covid, porque ele não estava defendendo, né? Então, teve uma série de medidas que o governo foi obrigado a fazer por conta dessa DPF. E agora, nesse último momento dela, que ela termina agora em dezembro, teve um crédito extraordinário para que a gente finalizasse, né? Saiu do governo um dinheiro para a gente finalizar os últimos cuidados da DPF, né? E aí minha chefe que estava lá falou, Gus, temos 4 milhões para gastar em 3 meses, isso era julho, temos até dezembro. O que a gente vai fazer com isso? Em 2 dias a gente começou a conversar, bater papo e criamos um projeto que chama Intérpretes para Direitos Sociais. A gente está contratando indígenas, contratando não, né? Convidando eles a colaborarem com a FUNAI de forma voluntária, e aí a gente tem uma indenização por eles não estarem na aldeia deles, que é a diária, né? Então eles estão recebendo diárias durante esses 3 meses para estarem dentro da FUNAI, fazendo a intermediação entre os indígenas que precisam acessar Bolsa Família, acessar documentação básica, BPC, auxílio maternidade, né? Todos esses direitos que estão aí dentro do CAD único, né? Como se Do fosse um sistema. CRAS. Um CRASão também. Tem o Uhum. CRAS, o CREAS, o PA. O CAD único, ele dá quase 40 tipos de direitos Sim. sociais diferentes. Uhum. Então a gente tenta universalizar eles. Agora, tem um indígena traduzindo para eles, na língua deles, essa relação deles com o CRAS, deles com o cartório, deles com o Bolsa Família, com o Legal. CAD único. Uhum. E a gente está agora até dezembro com uns 150 indígenas trabalhando com um salário bom, mas temporário, né? Sem direitos trabalhistas ainda, né? Sem uma segurança de ser concursado e tal, mas dando esse suporte que a gente está recebendo um super resultado positivo, sabe? A galera da base dizendo, porra, agora estão me entendendo, agora estão falando, né? Porque a barreira de acessibilidade linguística para acessar os direitos para os indígenas é algo que ninguém nunca pensou em fazer, né? A gente tem 180 línguas e a gente distribui material informativo para a população brasileira sem ter tradução para essas línguas, né? E às vezes não é uma tradução escrita, porque são povos orais, né? É alguém dizendo, olha, você está aposentado, então daqui esse documento que você tem que chegar nesse lugar, levar na mão mesmo, sabe? E é uma coisa que eu fiz muito enquanto a gente estava fazendo essas distribuições de cesta básica, né? Quando eu cheguei em Erunepé, trabalhando, eu via que era uma fila gigante de pessoas que não falavam a minha língua, e aí quando a gente conseguia fazer uma tradução para algum jovem que estava perto e fazia a tradução, a gente conseguia saber onde levar, né? Onde ir, qual é o cartório, no hospital. O hospital é uma coisa que a gente precisa muito de tradução, né? Porque quem chega no hospital, primeiro não gosta da comida que está ali, que é uma comida completamente diferente da dele, né? E segundo, tem medo do nosso universo, né? A gente vai botar uma injeção no Medicação. braço,
né? Eles, não, peraí, a fumaça que tá naquela espiritualidade que tá curando essa minha doença. Então, essa tradução de mundos, eles é que tem que fazer. E o Estado ainda não está pronto para colocar eles dentro de um concurso público, né? Nesse concurso vai ter uma cota de até 30%, né? Que eu acho que já vai ser um grande avanço. A gente lutou por isso muitos anos e conseguimos agora só, né? Então a gente vai ter, mas ainda assim, o estudar de nível superior, o estudar o português, né? O português como segunda língua não é uma coisa que você tem em aulas, né? Você vai ter o português ali que vai ser difícil da pessoa entender, o português para o Enem, o Uhum. português para concursos, né? E a gente tem que ensinar os indígenas o português como se fosse segunda língua, ou seja, você põe uma linguagem mais facilitada, habilita a comunicação, aciona gatilhos de você estudar coisas mais complexas, né? Como a gramática, né? A literatura, por exemplo. A gente vai cobrar um arcabouço literário de uma pessoa não indígena, quando a literatura dele são aquelas milhares de histórias que ele ouviu e que ele passou a vida inteira ouvindo, e aí ele vai ter que ler de novo Dom Casmurro, Machado de Assis, né? Ele vai ter que entrar nesse universo da modernidade e tal, para poder falar. Então a gente tá com esse cuidado. Eu sou presidente da Indigenistas Associados, né? E aí ali a gente também está trabalhando uma ideia de ter um cursinho para os povos indígenas. Estamos com um grupo já de 200 pessoas, conseguimos uma parceria com o ICL, que talvez a gente consiga dar um curso bolsa para eles. Estamos pensando falar lá com o Gran Cursos, que a gente tem uma Pode falar coisa legal. mais aí, fica à Aragonés, vontade. vou lá falar com você, hein, cara. A gente já teve uma conversa lá que foi super legal e a gente vai fazer uma Uhum. proposta lá para eles também. E é isso, assim, a Indigenistas Associados são servidores da FUNAI que mais do que lutar pelo direito trabalhista, a gente luta para que a política indigenista seja efetiva, seja real, seja melhorada, né? E aí a gente está nesse âmbito de botar mais indígenas dentro do Estado, para que a gente possa mudar o Estado por dentro mesmo, né? É. Faz diferença, esse lugar de fala é importante. A gente precisa ter ferramentas para incluir isso dentro do Estado, porque aí a visão do Estado vai mudar completamente, né? Até as políticas públicas direcionadas, né, para eles. Quem melhor do que eles para Sim. estar na implementação, na criação, até primeiro na formação da agenda, né? E o que for importante para eles, que precisa ter. E o CNU, ele traz uma característica bastante interessante pela democratização de acesso, né? Em relação ao local de realização de provas, né? Sim. Então, quase 180 cidades que vai ter aplicação das provas, o que normalmente é, no máximo, só a capital, Sim. né? Eram 27 lugares e só, né? Agora a gente É, vai ter uma quantidade grande. Para a gente vai ser muito útil. A FUNAI ficou muito contente de entrar no CNU. A gente ainda tem dúvida de como vai ser o edital, de como vai ser as sim. perguntas temáticas, né? Porque a gente estava indo num âmbito, internamente, assim, nas conversas que a gente tinha, de que o mais legal era trazer para a prática, né? Então, em vez de cobrar um rigor legislativo, você cobrar uma solução baseada naquelas leis, né? Então, dá um caso concreto, né? É, sei lá, o licenciamento de uma terra, uma demarcação, Um né? estudo de Alguma coisa caso, desse né? tipo. Uhum. E aí você no estudo de caso resolver, porque aí você pega se a pessoa tem o jeito de pensar para resolver aqueles problemas. Porque essa tradição do concurseiro para a FUNAI é muito ruim, porque a gente é muito militante, a gente é muito apaixonado pela nossa causa, para resolver os problemas. E às vezes as pessoas que passam são muito teóricas dentro da estrutura. E aí não conseguem passar muito tempo lá. Acabam se desesperando, mudando e evadindo, né, da FUNAI. Então a gente quer mesmo que as pessoas que entrem sejam militantes da causa indígena, queiram resolver os problemas dos povos indígenas do jeito que está dado. E assim, e são muitos povos indígenas, são 305 nações diferentes. Né? Então os índios do Nordeste são muito diferentes dos índios da Amazônia, do Rio Grande do Sul, do Centro-Oeste, do Pará, do Amapá. E cada etnia tem o seu jeito. Então, às vezes, no mesmo estado tem 3, 4 etnias que pensam completamente diferente. Às vezes lutaram milênios antes da gente chegar aqui entre elas, né? A gente tem um Uhum. caso engraçado em Erunepé, que é essa cidade que eu trabalhei bastante, e a gente tem os indígenas Canamari e os Kulina Madirá. E eles não sentam na mesma mesa, não sentam no mesmo Eita. banco. Então a gente chegava lá no trabalho, a gente via que se estava lotado de Canamari de um lado, a gente podia dar a volta na rua que os Kulina iam estar do outro lado da rua. Então a gente tinha que atender um de aqui, outro de lá, um daqui, outro de lá por conta da tradição de feitiços que tinham entre eles nas disputas territoriais muito antigas, né? E aí isso ainda reside, ainda é residual, né? Então acho que o trabalhar na FUNAI é sempre você entender a diferença, né? Você se despide de todos os preconceitos, né? E tentar entender as diferenças entre eles e aproximar o Estado dessas diferenças, né? A gente costuma falar assim que
O Estado, durante muito tempo, trabalhou para amansar o indígena, né? Essa é a palavra da colonização por excelência e com um processo muito violento para que resultasse num amansamento. E hoje o que a gente imagina é que a gente tem que amansar o Estado na relação que ele tem com essas diferenças que está dada milenarmente e que o Estado vai ter que entender. Né? O MDS tem que entender como fazer um Bolsa Família para cada um deles. Né? O Ministério do Transporte vai ter que entender como dar um transporte para cada uma dessas etnias. Né? Se é barco, se é rio, se é ônibus. Né? Refazer as estradas que Sim. eles precisam, né? A comida que eles precisam comer, né? O jeito de comer. Eu trabalhei no MEC um tempo, né? Onde o MEC começou a trabalhar com a educação escolar indígena naquele tempo. Então tinha um problema que a gente trazia muito, que era a merenda. Então a merenda era patronizada no Brasil inteiro, então chegava numa aldeia 1 tonelada de frango para ser alimento escolar daquele período. E aquele frango virava churrasco no mesmo dia e no final do ano não tinha nada para escolas. E hoje a gente tem o PA, que é o Programa de Alimentação Escolar, que o próprio MDA, né, o MDS e a Conab, que gerenciam esse programa, eles compram a produção dos indígenas na própria Sim. aldeia. Eles assinam o tanto que estão entregando, já cai na conta do banco e o pai vende para a escola a comida que o próprio filho vai comer no lanche. Né? E isso é uma coisa que tem avançado muito e está Uhum. nesse âmbito dos direitos sociais. Né? Os estados fazem um edital, os indígenas concorrem nesse edital com os preços que já são tabelados, eles comprovam, a FUNAI dá a autorização, assina ali a comprovação, que vai dar, recebe, né, e já dá esse crédito. E aí o indígena já pode usar do jeito que ele quiser, aquela renda a mais, né? E é um jeito de gerar renda que não seja o jeito que o capitalismo inventou de gerar renda, né? Sim. Não, você tem que sair da cidade e ir lá trabalhar num trabalho precário em algum lugar, porque você também não tem escolaridade para aquilo, né? E tal. E se Então, descaracterizar para isso, né? descaracterizar para isso, né? Tem Pela que sua cultura. virar um não indígena para poder ter acesso a um trabalho, não. Mantendo a sua rotina, você consegue fazer esse excedente virar alimentação dos seus próprios filhos, assim, nas escolas, né? E essa sua experiência no MEC lembra um tópico, né, sobre a transversalidade da carreira, né, que vocês conquistaram agora, né, essa Uhum. transversalidade. Aí eu queria que você falasse qual a importância disso, além de ter dado esse exemplo, né, Sim, sim, porque pouco se ouve falar no meio dos concursos de transversalidade, sim. né, e o quanto isso é importante para as carreiras, principalmente essas, né? Nossa. Então, se você puder dar mais exemplos, falar Sim. o que que representa isso para a FUNAI. Essa visão dos Excelso, né, que está agora no MGI, que realmente é um parceiro de luta. A gente, na INA, já trabalhou com ele dentro da Arca, a gente, no pré-golpe, assim, a gente foi se juntando, né, e a gente Uhum. tinha uma articulação que os Excelso estava bem próximo lá, a articulação das carreiras pelo desenvolvimento sustentável. E essa visão da transversalidade, eu acho que ela é fundamental, assim, para o governo, né. É, o trabalho da FUNAI, ele é de uma agência intermediadora entre as políticas públicas e o jeito diferenciado de ser dos povos indígenas. Então, a gente tem pouca gente e a gente faz pouca execução. Então, por exemplo, agora ali na gestão de direitos sociais, a gente passa muito tempo explicando para o MDS como é que tem que atender os indígenas, como é que faz essa tradução. A gente vai na CESAI, né, que faz a saúde indígena. E aí a gente intermedia a relação entre a CESAI e os povos indígenas em alguns momentos, né? Como qualificar essas políticas públicas, né? Então a FUNAI ela meio que já é transversal desde o seu início, né? Até porque a gente tem muito pouco orçamento, né? Então os outros órgãos estatais vão acabar tendo muito mais dinheiro para trabalhar com os indígenas do que a própria FUNAI. Então essa transversalidade era uma coisa que a gente já esperava e que agora está acontecendo, deu uma liberdade muito grande para a gente e até para a gente poder rodar outros ministérios, né? A gente costuma falar assim que mais do que a FUNAI está fortalecida como um órgão indigenista, cada órgão do Estado tem que ter uma perspectiva indigenista. Né? Todos os quadradinhos ali da esplanada, aquele dominozinho ali, tem que ter um indigenista, 2, 3, 10, para poder dizer, não, para isso o esporte. O que seria um Sim. esporte indígena? Né? O Carlos Terena, um camarada que inclusive faleceu recente, uma pessoa muito querida, que fazia Olimpíadas indígenas, né, os Jogos Indígenas, até uns Jogos Mundiais e tal. Era uma coisa meio privada, né? Uma coisa que ele fez um pouco por dentro da FUNAI, mas acabou criando uma fundação, uma organização de direito privado, e aí com isso ele conseguia fazer, a gente dava um apoio e tal. Tem que ser incorporado no Estado.
né? O Ministério dos Esportes tem que ter uma cadeira lá para a gente poder ter indígenas fazendo o esporte deles, né? E a gente tem muitos indígenas que são muito bons em esportes que são olímpicos, né? Por exemplo, o arco e flecha, a canoagem, né? A canoagem é a medalha nossa é de um baiano porreta aí que começou a andar numa área indígena, né? Tem uma ascendência indígena também e tal. Então você tem um monte de coisa que eles poderiam estar dando o melhor de si e que a gente não consegue incidir eles na política pública. Isso ainda está muito incipiente. Com essa transversalidade, talvez a gente aumente um pouco essa possibilidade de fazer, né? Mas a Indigenistas Associados e eu, né, nesse grupo que a gente está discutindo indigenismo, já há um bom tempo que a gente tem visto que permear a esplanada, os outros órgãos, as outras carreiras, as outras institucionalidades com o indigenismo de Estado, né, vai ser muito mais eficaz do que a FUNAI se fechar em si e achar que ela sozinha vai resolver esses problemas, né? E a gente está feliz porque isso já é uma tendência no governo, né? A TPS é um Foi. cargo que já está entrando nessa, né? O analista técnico de políticas Políticas sociais, sociais. né? O gestor, né? Que era uma ideia ainda do Fernando Henrique, que Lula conseguiu aprovar, trabalhou aí nesse gestor de políticas públicas, mas foi um concurso que não deu certo, né? Acabou Uhum. não rolando, mas era a ideia de que as pessoas que tinham essa experiência pudessem construir isso internamente, né? Ter uma rotatividade maior entre os órgãos, né? E tal. Então a gente está bem feliz que isso aconteça. E o indigenismo ele é uma coisa que é transversal, né? Eu trabalhei no Ministério do Meio Ambiente, tem as comunidades tradicionais, os povos indígenas lá. No MEC você tem tudo isso também, né? E a FUNAI agora com todo esse trabalho. Então a gente está agora, a nossa carreira vai para ser aprovada pelo Congresso junto com a Agência Nacional de Mineração. E aí a gente, como sindicato, estamos ligados ao sindicato do Sindicep-Def aqui, mas tem o Sinagências, que é um amigo que agora está presidindo, o Fabinho, e que ele já quer que a gente faça articulações juntos para os indigenistas pautarem nas questões indígenas os servidores da Agência Nacional de Mineração. Porque tem muitos lugares onde a mineração atravessa os direitos dos povos indígenas. Né? E Sim. os servidores estão atentos a isso. Os servidores também são indigenistas de algum jeito. Eles não querem que as leis de mineração aprovem, né, Uhum. esse ataque aos direitos indígenas. Mas às vezes a gente não consegue entender. Né? Então a gente tem que estar lá conversando também dentro do movimento trabalhista, movimento social, movimento político, juntando essas nossas pautas. Né? Porque o Estado só vai aceitar se a gente, como sociedade, exigir deles. Né? Cobrar que essa transversalidade seja real. Né? A hora que entre os servidores isso estiver acontecendo, entre os gestores isso vai ter que ser realizado. Né? É a visão da FUNAI na regulação, Sim, né? No sim. caso da. Sim, a gente até se vislumbra como uma agência. Nesse plano de carreira, a gente buscou a remuneração de uma agência. Né? Uhum. E o MG falou, não, vocês são tipo IBAMA. Fez uma carreira nossa tipo IBAMA, né? Que deu uma diferenciação boa para a gente salarial para o nível superior, né? Mas não aumentou tanto assim para o nível médio e básico, né? Então a gente, inclusive, estamos sofrendo algumas consequências disso, né? Até entrando um pouco nessa questão desse nosso plano de carreira agora, né? É, Em 2010, quando a gente fez o primeiro concurso, o nível médio e o nível superior estavam muito próximos. Então era 4.000, 3.000 um e 5.000, 6.000 outro. Então a coisa era bem próxima. Então muita gente com nível superior fez o nível médio. Né? Hoje o nível médio, nesse plano de carreira nosso, ele vai até 4, 5, e sendo 1.000 a mais do que é o do IBAMA nesse nível, né? E o nível superior ele vai de 10 a 17, que é o que está no do IBAMA. Então a gente ganhou esse status de uma carreira um pouco mais relevante dentro da esplanada, né? Mas isso distanciou a gente do nível médio, né? Que são pessoas que fazem um trabalho muito importante na ponta, né? E que a gente não queria que essa distância salarial fosse tão grande. A gente queria que o aumento fosse linear. Mas a lei também não permite, né, que essa diferença seja tão pequena, né? Se a gente fosse Uhum. agência, ia poder subir todo mundo junto, né? Sim. Mas no final das contas são negociações sindicais que realmente acaba perdendo em algum momento. Então hoje a diferença é muito grande. Então, se você tem nível superior, faça o nível superior. Não vale mais a pena você fazer o nível médio. Né? Mas mesmo o salário de nível médio, ele tem adicionais que é maior do que o do IBAMA. Então ele acaba sendo mais atraente até do que algumas carreiras ambientais. As Né? gratificações que você fala?
Sim, a gente construiu uma negociação nesse plano de carreira, onde a gente incorporou uma gratificação que a gente tinha e que estava sob júdice em alguns casos, né? E que o MGI pegou e falou, não, vamos botar isso aqui como parte do vencimento básico. Então isso deu um aumento bom para essa carreira. E a gente tem usos adicionais de fronteira, de insalubridade, de periculosidade, noturno, e a gente está Uhum. lutando para regulamentar. E a gente ganhou em algumas instâncias judiciais esse direito, né? A Engenharia Associados também está lutando por isso, padronizando isso para os outros servidores que não tiveram nesse julgamento, né? Nesse judicial, né? Foi uma pessoa específica, meu amigo Marcelo, foi lá e falou, ó, eu vou entrar na justiça e conseguiu uma bolada com um monte de gente foi entrando junto e conseguindo, né? E aí com isso a gente vai fazendo o Estado aceitar esse direito e colocar isso na lei, né? Porque, como diria o Padre João, que era um amigo querido que é deputado federal, política é que nem feijão, só cozinha na pressão. Muito bom. Falando de perfil de candidato para a FUNAI, o que que você falaria assim? Qual o perfil desejado para a FUNAI? O que que vocês estão precisando hoje? Aquele que está na dúvida, não sabe se a FUNAI é para ele mesmo, se é para trabalhar só ficar no escritório, atrás do computador, ou ir a campo, se tem emoção. Sim. Fala aí para eles, para ter uma Ah, eu sou noção. apaixonado pela FUNAI, né? Me deixa aqui, eu tagarelei a vida inteira sobre isso. É, cara, eu acho que o mais importante é você ter essa disponibilidade de conhecer o diferente. Se envolver com os povos indígenas no contexto deles, entender o jeito de ser deles, né? E são muito, muito, muito diferentes, assim. Desde a relação afetiva, amorosa, né? Você vai ter muitas etnias, tem um homem tendo muitas mulheres, e ao contrário também, uma mulher podendo ter muitos homens, né? As famílias são coletivas, né? Então, em muitos casos, o seu filho não é cuidado por você e sua esposa, ou as duas ou três esposas, né? Aquele núcleo familiar central. Uhum. É um padrinho que dá o nome, e esse padrinho dando o nome já se forma um clã, e nesse clã, às vezes, pai e filho não são do mesmo clã, né? E esses clãs têm aquela missão de passar a vida inteira disputando entre si, tanto o poder da aldeia quanto o poder da definição do trabalho local ali, né? Tô falando mais do macrotronco linguístico G, né? Que aí você tem os indígenas ali do Cerrado, né? Os Kayapó, os Chavante, os Craô, Rancocamecrá, Picobiê, é, uma diversidade imensa de Sim. indígenas ali que tem esse perfil de divisão de trabalho por metades na aldeia, né? Você tem o nome te dá se você é da metade do verão ou da metade do inverno. Então, quem nasce com o nome da metade do verão vai trabalhar os trabalhos de verão. O trabalho de verão seria, sei lá, queimar a roça para plantar no futuro e tal. E aí o do inverno seria o colher a roça e preparar a comida, né? Então você tem divisões sociais muito Nítidas, né? interessantes, muito nítidas assim entre eles, que são muito legais a gente descobrir e conhecer, né? E aí a gente tem que estar disponível para entender esse universo e passar esse universo para a burocracia. Porque no final das contas, a burocracia que a gente vai ter é a tradução desse entendimento real na base, né? Então, assim, essa disponibilidade que a gente tem de entender é também de estudar, né? Então, assim, eu não sou antropólogo, então eu não estudei indígenas na faculdade, né? Então, e quem estuda antropologia acabou não conseguindo estudar as 305 nações, né? Quem fez antropologia vai ter uma ou duas etnias que se envolveu, fez o mestrado ou fez sua tese de conclusão de curso e tal, e vai achar que vai lidar com só aquelas duas. Não. O NAI tá aí para todas as etnias, né? Então você tem que estar disponibilizado, disponível intelectualmente, afetivamente, emocionalmente, para entender esse universo. Né? E sem tirar e sem os nossos preconceitos, né? Preconceitos de comida, né? Por exemplo, eu comi comidas muito Tipo o diferentes. quê? Dá um exemplo aí Nossa pra senhora. gente. E eles estão sempre testando a gente, né? A primeira aldeia que eu fui, os Craôs, do Cricatis, né? São timbiras. Essa nação timbira, ela se dividiu em umas 10, 12 nações diferentes agora. Então, esses timbira tem os Cricati do Maranhão, que eu visitei lá perto de Imperatriz. E aí, no primeiro dia que eu tava lá, tinha um coati muito fofinho, bonitinho, que eu brinquei com ele um tempão. Aí outro brincou e ficou todo mundo brincando com o coati, era a coisa mais fofa. Eu ali idealizado, primeira vez na aldeia, achando aquilo ótimo e tal. E aí, no dia seguinte, tava o coati na panela. E eu comecei a comer, falei, e um pelo aqui, falei,
que é isso? Não é o meu cabelo. Que é isso? Que é isso? E o cara fala, ai, gostoso, né? Aquele cotinho que você tava brincando com ele ontem. Eu, caralho. É, né? Você tem que lidar com isso. E no outro dia veio alguém com a bicicleta correndo com uma cobra gigantesca e todo mundo em volta. É, beleza, beleza, tá vindo essa cobra, que legal, vamos comer essa cobra e tal, não sei o quê. E numa naturalidade. Numa né? naturalidade imensa, e você tem que assumir que essa naturalidade é imensa para você, e eles vão estar sempre testando, né? Se você é o não indígena que está na aldeia comendo a comida deles, essa relação de confiança está dada. Né? E isso é que se espera de um servidor da FUNAI. Chegar lá e comer a farinha que ele vai achar que é a boa. E assim, todos eles fazem farinha e cada um é uma farinha diferente. A farinha mais grossa, a farinha mais fina. Na Bahia, toda a farinha bem mais fininha. Né? Na Amazonas, se for fininha, você fala farinha rala, isso aí não serve pra nada, só fazer mingau. Então querem a farinha grossa de puba que mastiga. Né? Aquelas que faz zoada no prato, né? É, que Eu me faz zoada assustei no quando eu prato. comi. E às vezes eles falam, não, não vou comer que eu vou quebrar os Não é dentes. Aí você isso. vê, tá todo mundo com os dentes mais ou menos quebrados, mas não, eles vão continuar comendo aquela farinha, mesmo com os dentes quebrados, né? E aí, assim, essas coisas que podem assustar a gente, é na verdade a maravilha você trabalhar na FUNAI, né? Você conhecer muitas etnias e toda vez que você for conhecer uma etnia nova, né, é de muito boa educação, você lê sobre ela antes. Então você vai para uma aldeia diferente, pega um livro, dois, estuda pra caramba aquela etnia, porque os etnólogos, né, os antropólogos antigos, né, coisas do século passado e tal, Nimendaju, né, o próprio dos Vilas Boas, né, o Darcy Ribeiro e tal, essas pessoas já estudaram, ficaram na aldeia muitos anos escrevendo o jeitinho de ser dessas pessoas, né? E aí quando você lê isso, você sabe se um aperto de mão vai ser uma ofensa ou um agrado, né? Se você cumprimentar abraçando é uma ofensa ou um agrado, se você conversar com a esposa dele, né, ou com o marido é uma ofensa, um agrado, como que as mulheres agem nas determinadas festas, né? Porque às vezes a gente chega com o nosso jeito de ser e a gente, às vezes com muita boa intenção, né, tipo o feminismo. O feminismo indígena tem todo um processo de ser que a gente não está nem pronto para entender, né? Tem um filme maravilhoso chamado As Hipermulheres, eu acho que é o Kuikuro que fez, o Takuman Kuikuro que fez esse filme. E aí ele conta um momento de uma festa onde as mulheres abusam dos homens quase. Né? O filme elas estão andando entre elas, é esse momento de festa delas, e vão passando os homens, seu pintinho pequenininho ali, vamos pegar ele, vamos parar ele, vamos abraçar ele, vamos agarrar ele, que é um momento onde elas impõem a excessiva sexualidade delas naqueles campos, naqueles processos ritualísticos, né? Ao mesmo tempo que você tem momentos onde só os homens na aldeia vão discutir a política. As mulheres estão em volta só ouvindo que os homens estão discutindo a política, sem falar nada. Né? Terminou aquela discussão política, vai cada um para sua casa dormir com a sua companheira e os companheiros ouvindo tudo aquilo, dão um sabão neles, dizendo, não, vocês tudo errado aquilo. E aquilo tá tudo errado e vocês não sei o quê. No dia seguinte eles voltam para a mesma reunião na aldeia, todo mundo mudou de ideia. Todo mundo mudou totalmente Por uma de ideia. inspiração. E as mulheres estão ali quietinhas, sem falar nada, do mesmo jeito. Que é um caso muito engraçado do Zenai Nenauê, que um amigo foi para lá trabalhar com eles, a questão das hidrelétricas que estavam chegando lá. Então os homens discutiram muito tempo, foram para negociação com os empreendedores, né? E voltaram contentes da vida que tinham ganhado, sei lá, alguns milhões em troca daquela, né, do licenciamento daquela hidrelétrica que estava chegando ali. E as mulheres na mesma hora falam assim, não, vocês estão vendendo nosso rio por 10 milhões, vocês estão loucos. E todo mundo mudou de opinião, chegou lá correndo e queimaram todos os caminhões dos empreendedores que eles tinham acabado de autorizar de entrar. E aí o empreendedor fica meio perdido, assim, o que eu faço, o que eu não faço, chega para a FUNAI dizendo. E aí o FUNAI é esse papel, né, da gente falar com o empreendedor e dizer, não, eles pensam isso, não é correto isso. Os hábitos alimentares deles não podem prescindir desses rios. Né? Os Enaenê, por exemplo, eles passam 3 meses do ano pescando. Então toda a comunidade vai para o rio e fica no rio durante 3 meses. Pesca e come, pesca, e ali estão relações afetivas, relações amorosas, relações de parentesco se criando, relações de trabalho. E depois eles passam um bom tempo com essa pesca toda, só festando e comendo aquilo tudo lá. Então, se você botar uma hidrelétrica ali naquele rio, você vai romper essa cultura deles todinha, né? E aí o empreendedor às vezes fala, não, eu dou o peixe a mais, tá bom. Não, porque na pesca eles vão criar essas relações. Então não adianta eles terem o peixe, né? E aí a gente está sempre fazendo essas análises de qual é o impacto dentro daquela cultura específica deles, né? De cada um deles, né?
Então, esse papel ele é muito importante e ele não é substituído somente pelo lugar de fala, né? Porque uma indígena como a Soninha Guajajara, né, que está aí, é uma indígena do Maranhão, os povos Guajajara do Maranhão têm um jeito próprio de ser, né, toda uma cosmologia que é muito diferente da Zenauê, por exemplo, esse pessoal que está no Mato Grosso. E aí você vê que ela também vai ter dificuldade de fazer essa troca. Apesar da PIB ter se construído, né, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, né, ter se constituído por muitas organizações regionais, né, e ter lideranças ENAUENE nas articulações do Sim. estado deles, né, e esse conversa ser franca e tal, ainda assim é uma dificuldade. Então, eu cada vez mais estou convencido de que o Estado brasileiro precisa absorver esses indígenas dentro dessa estrutura, a gente precisa aceitar esse espaço de ser humano ponte entre duas etnias, né, entre o mundo não indígena e o mundo indígena. E com a tecnicidade que isso precisa, né? Porque às vezes é covarde do Estado exigir que os povos se representem só por si próprio, não tendo essa tecnicidade que o Estado entende para que o direito dele seja aceito pelo Estado, né? Porque às vezes a gente fala, eles poderiam pedir, saber o que eles querem, né? Mas a tradução do que eles querem para o que o Estado pode oferecer dentro daquilo que eles querem é uma tecnicidade que é muito importante de ter, sabe? A gente nunca vai abrir mão desse espaço, né? Ele tem que ser muito permeável ao diálogo, tem que ser muito intenso no entendimento de quais são as especificidades de cada um desses povos, né? Mas ele ainda requer uma burocracia estatal. Eu tenho que entender todas as leis, aqui tem uma brecha na lei onde eu posso incluir esse direito, né? Esse trabalho que eu estou falando dos intérpretes, a gente conseguiu fazer lá em Erunepé uma contratação de recepcionista bilíngue. A caixinha, né, não indígena, onde coube os indígenas falando a sua língua como um conhecimento a ser representado pelo Estado, foi esse de recepcionista bilíngue, que é uma profissão que aqui em Brasília deve ter aos montes em escritórios de empresas americanas ou coreanas ou inglesas, sei lá, empresas transnacionais, Sim. né? É um cargo alto, caro, né? Uma secretária que atende as pessoas em 2, 3 línguas, é um cargo valiosíssimo na nossa sociedade, né? E a gente formatou isso dentro de um processo e os indígenas tiveram esse dinheiro por falar sua própria língua, né? Eu acho que essa é a grande dificuldade da gente buscar soluções para eles. É pegar o conhecimento deles e valorizar na altura do que a nossa sociedade valorizaria esse conhecimento deles. Porque senão eu vou ter que obrigar ele a ser um bom caixa de supermercado, para ele ganhar um salário pequeno como um caixa de supermercado. Então, na verdade, eu tenho que valorizar o conhecimento dele, que é traduzir essa língua, fazer essa roça, né? Cultivar esse nutriente, cultivar, né? Esse alimento, ou fazer uma pesca bem feita, né? Aí com o PA a gente conseguiu fazer um pouco disso, né? Então, o nosso esforço é sempre isso, é pegar o melhor deles para botar no melhor da nossa sociedade para que a nossa relação seja igualitária. Esse é o grande desafio do indigenista. E é uma luta, né, para vocês. Quando, no caso do nível médio, que hoje o cargo é técnico, né? Que é técnico em indigenista, como é que é o novo nome? Ficou isso, é Era técnico em indigenismo, agente em indigenismo e especializado em indigenismo, especialista em indigenismo. Porque antes era indigenista especializado e auxiliar de indigenismo, né? Então agora é especialista em indigenismo e técnico em indigenismo. Esse técnico, ele também pode atuar em operações de defesa dos povos indígenas? O concurso 2010 ele deixou poucas diferenças entre os dois cargos, né? Vamos ler para ver se o pessoal entende essas diferenças. E elas são poucas, e isso pra gente é dificultoso, né? Então vamos lá. Ó. O agente indigenismo tem atribuições voltadas ao planejamento, organização, execução, avaliação e apoio técnico e administrativo especializado a atividades inerentes ao indigenismo. Então, execução de atividades de coleta, seleção e tratamento de dados e informações especializadas,
orientação e controle de processos voltados à proteção e à defesa dos povos indígenas, acompanhamento e fiscalização das ações desenvolvidas em terras indígenas ou que afetem direta ou indiretamente os índios e as suas comunidades, bem como as atividades administrativas e logísticas de nível intermediário inerente às competências institucionais e legais do seu órgão de lotação. Então, desse jeito ele prepara o caminho, né, para que o especializado atue, né? Mas na prática acaba tendo uma diferença muito pequena na rotina de trabalho, né? Porque tem um pouco dessa nossa militância, né? Então um agente não vai deixar de ir para o campo fazer a apreensão, precisar, né? Se não puder assinar o auto, não puder assinar o relatório, ele vai elaborar o relatório, né? Então, às vezes, tem um pouco disso. Assim, o indigenista, às vezes, assina o que o agente preparou, né? Mas a gente sempre busca que essa igualdade seja a melhor, sem oprimir, né? Porque a pessoa pode se negar a fazer, mas no final das contas acaba se envolvendo tanto quanto. E o que eu acabo sentindo é que, como o salário é mais baixo, as pessoas são mais dedicadas para poder pegar os cargos de comissão. Então, tenho muitos colegas muito fodas, As muito. chefias, né? Que são chefes que são agentes, né? O Bruno, que foi meu colega, que sofreu esse assassinato terrível, era agente também. A Dani, brasileira, que é uma colega da Indigenistas Associados, que eu até viria aqui se fosse online, né? Também é uma guerreira, foi chefe lá no Vale do Javari muito tempo. Né, também por conta disso. Então a gente sente que são pessoas que são muito vocacionadas ao trabalho e que, mesmo sem o nível superior, fazem coisas de nível superior. E às vezes acabam se formando depois, né? Mas essa trava de subir de carreira, ela se estabeleceu, né? Em tempos atrás a bagunça era grande, né? Sim. A FUNAI teve um concurso de mentira lá que o o Romero Jucá fez e botou um monte de indigenista para dentro, com pouquíssima dificuldade. Usou isso a seu favor também em processo de corrupção, né? Mas também entrou muita gente boa nesse processo que estava especializado, que estava conhecendo um pouco, né? A história do indigenismo é muito violenta, né? A gente sempre teve uma postura muito colonizadora, né? O SPI, né? O Serviço de Proteção Indígena, ele tinha uma coisa bem violenta. A gente ainda está acabando com esses resquícios de colonização, que a gente espera que os indígenas, ao entrarem no Estado, nos ajudem a fazer isso, né? Mas a gente sabe que é um Estado burguês, um Estado capitalista, é um Estado, né, que, é, mesmo com o Lula, é um Estado neodesenvolvimentista. O desenvolvimentismo ele afeta demais os povos indígenas. Belo Monte foi uma coisa muito ruim que aconteceu com os povos indígenas. O Lula não conseguiu fazer essa mediação, depois a Dilma também, para reduzir os impactos, né, necessários. Né, as estradas que cortam as terras dele também causam muita violência, muita morte ainda, né? A gente tem casos históricos do Aimiri e Troari, que são indígenas que estão na BR-174, na ligação de Roraima com Manaus, né? E que foram exterminados quase, né? Eram 5 mil e viraram 300, né? Em 1974, quando construíram essa BR-174. E hoje eles já recuperaram a sua capacidade, a sua quantidade de pessoas. E ainda assim tem muitos problemas com essa estrada que passa ali no meio, né? Mas eles conseguiram formar um jeito, inclusive com um programa que chama o Programa Miriatroari, onde a FUNAI tem pouca interferência, mas que é um programa que veio de licenciamento ambiental, né? Eles receberam uma grana para compensar o impacto de empreendimentos na terra dele, e aí essa administração é feita por esse programa, e aí esse programa é muito eficaz, consegue fazer com que eles não precisem ir para a cidade para nada, né? Não precisem se deslocar, não precisem virar brancos em tese para nada, né? Eles chegam com o material que eles produzem, tem uma lojinha lá que vende as coisas que eles querem. Se eles querem alguma coisa a mais, eles encomendam e no próximo mês vai estar lá. Então eles conseguiram criar uma relação entre eles que é muito salutar, e a gente tem como um exemplo de que o Estado conseguiu fazer o correto ali naquele momento. Né? E mesmo sem o Estado, FUNAI mesmo, né, ter conseguido ser o protagonista ali. É um trabalho do Porfírio de Carvalho, que é um cara que faleceu recentemente, pai da Janete, que é hoje a diretora de Proteção Territorial da FUNAI, uma colega de muita luta, que eu admiro muito o trabalho dela, e que esses indigenistas antigos conseguiram burlar, né, de algum jeito, essas leis do Estado opressor para construir ilhas de boa relação não colonial
nos povos indígenas. Então a gente sempre vai pegando esses exemplos, né? E eles estão muito também na iniciativa privada. Tem ONGs muito importantes fazendo projetos pilotos de lugares muito legais. Então, se fosse para dar uma dica para a galera estudar, seria estudar indigenismo, muito mais do que estudar as leis que vão estar lá no edital. Então tem o site do ISA, né, Instituto Socioambiental, né, socioambiental.org. Tem o Trabalho Indigenista, né, que é o CTI, então é trabalhoindigenista.org também. Tem o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, né, que eu acho que é CIMI com C, né, é CIMI.org, que são entidades que o IEB também, que é uma entidade muito interessante, que trabalham essas ilhas de excelência na relação com os povos, com mais cuidado, com mais atenção, montando projetos pilotos, né? O indigenismo no Brasil ele vem assim de uma coisa do privado, da organização da sociedade civil, que era ilegal ainda na ditadura militar, começar a formular algumas políticas públicas porque estavam muito próximo das aldeias e com isso o Estado conseguir pegar esses projetos pilotos e tentar transformar em lei, em política pública efetivamente, né? Então hoje, por exemplo, o maior programa de gestão das terras indígenas, que é o PGTA, que é Plano Nacional PNGAT, né? Plano Nacional de Gestão Territorial e Ambiental em Terras Indígenas. Isso surgiu de um trabalho que muitas ONGs estavam fazendo ao mesmo tempo, nos anos 90, que era dos índios mapearem seu próprio território, dizerem, ó, aqui a gente vai ter bacaba que a gente vai usar para tal coisa, aqui tem catetos onde a gente vai usar para comer, aqui tem buriti onde a gente vai tirar palha para fazer casa, aqui tem um lugar onde a gente pesca bastante e tal. E eles mapeando isso, acabou gerando um plano de gestão ambiental, onde eles articulam entre eles e falam, beleza, então a gente vai tirar os buritis só nessa época do mês, a gente vai vender eles desse jeito, a gente vai tirar peixe só para festa sem vender, né? A gente vai ter bacaba sim, a gente vai poder vender porque tem bastante, então a gente tem aquele plano daquela parceiro que conseguiu viabilizar uma venda de bacaba, então a gente vai trabalhar. Então isso meio que foi um processo de organização entre os povos indígenas que várias dessas ONGs foram fazendo nessas épocas e que quando o Estado começou a trabalhar num viés mais descolonizador, né, essas pessoas acabaram entrando na FUNAI, entrando nos órgãos públicos e desenvolvendo esses programas, né? Então isso é desde o PPTAL, que chama o Programa de Proteção de Terras, né, que foi meio que a cooperação alemã ajudou a demarcar grande parte das terras indígenas, né? Então era um programa piloto, né, para demarcação de terras, para proteção de terras, Sim. que vinha de um financiamento internacional, e aí com essas ONGs conseguiram fazer algumas dessas demarcações, né, até esse PGTA que está aqui agora, né, e até assim os planos de etnodesenvolvimento, né, por exemplo, o ISA tem um trabalho muito legal de cogumelos com os Yanomami, né? Então a FUNAI endossa também esse projeto, dá alguma grana para isso acontecer, né? O café do Almir Suruí, hoje a Três Corações tem um café que o Suruí fazem, né? Que começou dentro de um projeto do IEB e que isso a FUNAI endossou dentro de um programa do CGET e agora a gente tem alguma grana do Estado que vai para isso, né? E aí junto a gente faz esse PPA, então é um mosaico de Legal. soluções que a gente vai sempre tentando chegar. E isso é diálogo. Quem tem mais diálogo com as comunidades consegue gerir uma solução que seja mais duradoura a ponto dela virar uma política pública, né? Então acho que o drama do indigenismo, assim, tô tentando apaixonar esse pessoal todo para vir para a FUNAI trabalhar Inclusive comigo. a mim. Vai fazer o concurso ano que vem. Eu quero botar lá FUNAI, primeira opção, no CNU. Ai. Você trabalhar com a Ivanise ainda, né? Que é a nossa grande amiga em Não, comum, a nossa Ivanice, gestora. eu tenho uma amiga em comum com ela, da época do MGI, que eu fui do MGI, né? Hoje eu tô na CGU. E pra mim é um desafio fazer esses episódios de carreira, porque todos que eu tenho trazido são muito bem escolhidos, né? Pelas indicações, né? No seu caso, particularmente que eu tô tendo o prazer de te conhecer aqui agora. E são todos muito apaixonados. Eu trouxe o auditor fiscal do trabalho aqui. Caramba! Cara, eu saí daqui indecisa Total. do meu futuro. E é perigoso o trabalho dele, É. viu? Perigosíssimo, cara. E o de vocês? Ah, não, menos. Então, cada um falando um pouco da carreira, assim, pra mim tá sendo um crescimento como pessoa, assim, esse projeto, que tem 3 meses só, o Pod Concurseiro. Então, comecei dia 9 de agosto de 2023, veio a ideia, e dia 11 de agosto eu tava gravando o primeiro episódio.
Empreendedora Eu não de imaginava, né? interesse público. Interesse público total. E aí veio o desejo de trazer, né, esse acesso para as pessoas que não têm recursos suficientes. Eu vim do subúrbio, né? Eu sou de Salvador. Acho que você percebeu, né? O sotaque? Sim, um pouquinho. Um pouquinho. E daí todos os temas, eu fico sempre pensando o que essa Rose gostaria de ter acesso na época e não teve com tanta facilidade, né? Então é mais como um propósito mesmo de disseminar num espaço como esse aqui, né? Que imagina você escutar um podcast falando de carreira e com uma pessoa apaixonada pela carreira. Caramba. E assim, a paixão de ser o Estado nessa relação. Porque a gente tem discutido isso muito assim entre nós, desde que o Bruno faleceu, né? Que Uhum, o Bruno foi assassinado, né? Violentamente. E a gente se pergunta, é o meu lugar de ser herói? Né? A gente está aqui para ser herói? Né? Eu estou salvando os indígenas de alguma coisa? Eu estou protegendo eles? Eu sou super-homem aqui, que eu vou lá e ponho meu corpo à prova numa bala por uma invasão, por uma pesca de tracajá, né? De pirarucu, que era o caso ali. E assim, eu não quero ser herói, sabe? Eu não acho que a gente tem que ter essa missão de ser herói, uhum, né, cara? Eu acho que a gente tem uma missão muito difícil, que é fazer o Estado brasileiro cumprir a sua Constituição, né? E quando a gente percebe que esse heroísmo, na verdade, é uma luta de classe muito violenta, e é uma luta política muito violenta, e que fazer o Estado cumprir a sua Constituição interfere em muitos interesses que enriquecem com a ausência do Estado, né? E a gente percebe que tem um heroísmo muito grande em você fazer a lei ser cumprida. Um país onde a lei não é para todos, né? A lei é para oprimir, né? A lei é para violentar, a lei é para machucar os mais pobres e mantê-los mais pobres, né? Então, o atuar dentro do Estado, ele não é burocrático, de nenhuma forma. Ele é justiceiro, né? Eu quero que essas pessoas tenham acesso a esses direitos, né? Ontem a gente estava numa conversa com o MG, com o MPI sobre os direitos sociais dos povos indígenas. Então, a gente acha que os povos indígenas é uma questão territorial puramente, e que é um conflito agrário muito violento e que é uma parte grande do trabalho da FUNAI. Mas quando a gente vislumbra a questão dos direitos sociais, a gente está com esse número de são 250 mil famílias indígenas recebem Bolsa Família hoje. Então, na média de 700 e poucos, que é a média de recebimento, a gente chega em 1,5 bilhão quase de dinheiro do Estado brasileiro que está indo para os indígenas só em direitos sociais. Né? E aí a gente vê o Fundo Amazônia dizendo a Noruega vai dar 1 bilhão para a gente defender todas as florestas do país. O Estado brasileiro já dá 1 bilhão para os indígenas, né? Com direitos sociais mínimos. É só manter o filho na escola, manter a carteira de vacinação inteira e você ganha ali uma merreca. É pouco. Para que você possa suprir o que resta do que você já planta, da sua vida ativa, né? Da pescaria que você vai fazer, da caça que você vai colher, um cateto que você vai matar, né? Para comer uma semana inteira e tal. Então, os direitos sociais, eles são a reparação histórica que a gente está buscando. Né? E a gente qualificar esses direitos sociais, ela vai resolver muitos problemas que a gente tem políticos no país. E é exatamente por isso que estados que não querem esse cumprimento constitucional, a primeira coisa que fazem é sucatear esses órgãos. Né? Sucatear o MDS, o MDA, o INCRA, o Ministério dos Direitos Humanos, a FUNAI, né? Porque esses estados estão resolvendo uma treta antiga. Né? E assim, eu até sou anarquista, gosto do comunismo, do socialismo, do ecossocialismo, mas tudo isso que a gente está fazendo é social-democracia pura e simples. Não tem nada de esquerdismo no que o Lula vem de falar. Os pretos têm que estar nas escolas, nas faculdades, os índios têm que estar nas faculdades, têm que estar nos concursos públicos. Não, ele só está fazendo distribuição mínima de renda para evitar que uma revolução violenta faça com que a sociedade se dilacere num caos futuro, né? Que é o que os países desenvolvidos fizeram nos séculos uhum. passados. E por isso são desenvolvidos, né? Os Estados Unidos fez uma reforma agrária em tese, né? Na abolição da escravatura deles, que deram um hectare e a grant, né? US$ 1.000 e uma mula para cada um dos escravizados libertos. O Brasil não fez isso. O Brasil até hoje usa a sua polícia para matar a população
negro na periférica. E aí, a gente mudar a conduta desses policiais é cumprir justiça, é fazer o Estado fazer justiça, né? Fazer a Constituição, todo mundo ser igual perante a lei, né? Então, isso, dá para fazer isso na AGU, né? Dá para fazer isso no Ministério do Trabalho, né? Com o auditor fiscal, dá para fazer isso na FUNAI, e dá para fazer em todos os órgãos públicos. A gente tem que se permear, sabe? A gente tem que permear o Estado brasileiro da cara do povo brasileiro, né? E aí a gente vai conseguir fazer esse cumprimento, porque essa Constituição é linda demais, velho. Porra! Esse artigo 231 e 232, vamos ler ele aqui? Vamos ler ele aqui. O artigo 5º, né, da Constituição já é aquele romance, né? Sim. A hora que a gente vai lendo ali que todo mundo tem direito a... Na metade o pessoal já. Ai, meu pai, vai cair tudo isso aqui. Vai cair tudo isso aqui. Ele já ficou morrendo de medo, né? Todo mundo deveria ter direito a tudo isso, né? 231, 232, CF 88. É isso, a Constituição é nossa guia. Olha lá o que eles... aqui que diz os artigos. Ó. Esses resultados, cara. Tô lento nisso aqui. Ó. Os... Aí, de um jeito mais simples. Quer ajuda aí? Quero. E se você acha, tá vendo um monte de página do Supremo aqui. Ó, pronto, consegui. Artigo 231. São reconhecidos, ou seja, já existem e o Estado reconhece. O Estado não cria, só reconhece. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários, anteriores a todas as leis, sobre as terras que tradicionalmente ocupam, ou seja, ocupam de maneira tradicional, competindo a União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Então, é uma declaração de amor. Os direitos indígenas são anteriores a todas as leis que o Estado brasileiro produziu, né? E o jeito de viver deles, ele não pode ser mudado por nenhuma lei que regule os costumes das pessoas não indígenas, né? Então, o jeito como eles lidam entre eles tem que ser respeitado, mesmo que seja contra a lei, em alguns casos, como no caso das relações afetivas, né? A gente não tem hoje casamentos com 2 ou 3 pessoas regulamentados ainda, né? Estamos avançando, mas para os indígenas sempre foi reconhecido, né? O jeito de cuidar das crianças deles, o jeito de caçar, não é permitida a caça no Brasil. Aos indígenas é permitida a caça porque a caça são bens que estão no território dele, né? Então, o ayahuasca e todas as outras entorpecentes ou enteógenos que os indígenas usam não estão permitidos na lei brasileira para não indígenas, mas estão permitidos para eles, né? Então, se você tem um primor de poesia que o Estado brasileiro fez em 88, que a gente tem essa missão de botar em prática. Isso vai romper com muitos tabus da nossa sociedade e a gente tem que estar pronto para romper tabus ao trabalhar com eles. E o principal é ouvi-los, né? Eu acho que o indigenismo é ouvido. Sentar e ouvir eles falarem, ouvir eles estudar. Então, olha, eu acho que aqui pode ter uma solução para vocês concordam? Pô, essa solução eu gostei, bora nessa. É discutir, né? Sim. E a gente não tem hábito de fazer isso em outros, né, fóruns, né? Na escola, os professores não ouvem os alunos como eles podem, né? No ambiente micro já tá. Os chefes, nas chefias do trabalho, isso difícil. Não tá, né? Então eu tenho essa convicção de que os indígenas são mesmo uma semente para a gente transformar o nosso mundo em algo muito melhor de se viver, mantendo o jeito deles serem e permeando esse jeito deles pra gente, né? Esse episódio é um aprendizado maravilhoso. Eu sempre assisto os episódios de forma integral, né? Porque eu faço os cortes e tal. Aí tem episódios que eu assisto 2 vezes, 3 vezes, de tão enriquecedor que é. Esse vai ser um desses, com certeza. A portaria, pessoal, de autorização da FUNAI, as vagas são 502 vagas. Agente em indigenismo, que já tá com o nome atual, né? Novo, Aliás, né?
Ele Ainda é não foi aprovada essa especialista. lei, mas a gente já está lidando como se fosse tomada. Foi em outubro, né, esse Sim. acordo. O agente de higienismo, que é o nível intermediário, nesse caso, não, a partir de agora vai ser técnico em higienismo, né? O agente vai virar técnico, não é isso? O nível intermediário, 152 vagas. Aí depois tem as carreiras de administrativas, né? Então tem contador, arquiteto, bibliotecário, assistente social, engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, estatístico, geográfico. E tem o psicólogo, sociólogo, técnico em assuntos institucionais, em assuntos educacionais e o indigenista especializado, nível superior. Ele é para qualquer área de formação? Sim, 152 sim. vagas. O indigenismo, ele é qualquer formação, né? Que é o coringão que vai trabalhar em todos eles, né? Show. Mas essas profissões que são mais específicas, né, como você disse, Uhum. elas são as que a gente sente muita falta no FUNAI. A gente sente muita falta de engenheiro, né, e são poucos engenheiros que concorrem para lá. Psicólogos, porque a gente está com um trabalho intenso de saúde mental nas aldeias, né, povos indígenas, então isso vai ser uma ajuda bem grande para a gente nesse sentido. A FUNAI tinha um perfil de contratar muito diverso. A gente tinha motorista, técnico em radiofonia, piloto de avião, tinha uma coisa assim na época da SPI, né? E agora a gente está reduzindo um pouco essa quantidade de profissões, mas tem alguns lugares que a gente precisa ter mesmo. Engenheiro para ajudar nas aldeias, para os processos de licenciamento, que estão sendo Sim. muito, muito legais. Bacana, se Eu vou quiser. falar Uhum. o número dos valores desse acordo, que eu acho que pode ser bom para o Tá, pode pessoal. falar. Que aí, assim, o nosso acordo, ele está ainda nessa de a gente aprovar ele na Câmara dos Deputados, né? A gente fez um acordo com o MGI, e o MGI vai mandar isso como um projeto de governo, e aí, como esse projeto de governo, a gente vai lutar para ser aprovado com esses inimigos do Uhum. indigenismo que estão lá, né? Mas ele deu um aumento significativo nesse nosso salário, e aí é bom que a gente espera que ele esteja sido aprovado para que quem entre já entre com esses valores, Tá. né? E aí esses valores estão nessa planilha aqui, que seria do nível médio, né? Nível médio e do nível superior. O nível superior ele começava em 5 mil e ia até uns 10 por aí assim. Ó, vamos ler o termo de acordo, que eu acho que ele já vem com essas tabelas. Que aí eu já falo esses valores específicos, a gente já fica mais tranquilo de saber quanto é que Fica à nós vamos vontade. ganhar por aí. Informação importante. Do dinheiro que a gente. E aumenta. A gente fez uma divisão bem legal que foi assim: são 3 bandas de gratificação. Uma para capitais, onde o trabalho pode ser mais fácil, em tese, aí o salário é menor. Uma para cidades de médio provimento, que o salário é um pouco maior. E cidades de difícil provimento, tem um salário maior. Então, quem quiser ir para o mato e pegar as maiores roubadas vai estar com maior salário. Então a gente fica pensando, pô, agora eu tô querendo ir para lá, né? Tô querendo Você ir vai? para os lugares. Tenho planos de fazer minha aposentadoria em lugares desses. Meus últimos 10 anos, trabalhar num lugar bem distante assim. E gostoso também, São Gabriel da Cachoeira é uma fronteira que a cidade é muito linda e que os indígenas são muito especiais, assim, né? Então a gente fica nessa, assim, né? Ó, de nível superior, hoje o salário começa em 7 mil e ele vai até 10 mil no final da carreira dele, né? Hoje o Uhum. salário é esse, de nível superior, Antes da alteração. antes da alteração. Com a alteração, a gente vai sair dele de 8 até 13 mil, numa condição de As em capitais. janeiro de 2024, né? Porque nesse acordo a gente botou 40% desse acordo vem em janeiro de 2024, 40 em janeiro, 30 em janeiro de 2025 e mais 30 em janeiro de 2026. Certo. A gente parcelou, né? Então aí viria em janeiro de 2024 de 8 a 13, em 2025 de 9 a 15 e 2026 de 11 a 17. Então a gente tem um valor que pode ser isso na Gapim máxima, né? Então os valores totais no final seria o higienista que mora na cidade a vida inteira ganharia 14.800 ao final.
O que mora nesse meio do caminho, cidades mais ou menos pequenas, né? 15.800. E o que moraria só em áreas de difícil provimento seria 17 mil ao final. O que acaba sendo um salário, né? De algum jeito relevante. Aí vou falar agora os cargos de nível médio. O de nível médio ele começava em 5.900 e terminava em 6.900. Já é mais do que o do IBAMA, que termina em 5.000, né? Aí com essa mudança, a gente passou para janeiro de 2024, que vai entrar o inteiro, começando em 6.100 e terminando no final da vida dele em 7.700. O que não é ruim não, né? Sim. Para quem já está nessa Nível luta aí, médio. os salários de nível médio em muitos lugares tem 2, 3, né? Sim. Às vezes 4. Iniciativa privada, então, nem se Privada, fala. não chega nem perto disso. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada. Estudem, galera, estudem Manda um indigenismo. recadinho aí pro... Estudem indigenismo. Assim, peguem matérias sobre indigenismo. A história do caso dos Yanomami agora, sabe? A invasão de Apiterel, que é uma terra indígena que está lá. Os Guarani Kaiowá. Todas as matérias que você vê sobre os indígenas, vai estar ali leis que foram cumpridas ou não para aquele caso, aquele problema está ali. Aí você vai estudar as leis. Né? Então, estudar o indigenismo como um todo vai te fazer muito melhor do que você perder naquele edital de tenho que ler tal, lei tal, lei tal. Até porque na FUNAI a gente entende todas as leis para burlar elas a favor dos indígenas, né, usando a nossa tecnicidade para provar que os indígenas cabem naquela mudança ali do Estado brasileiro. Então, estudem indigenismo, entre no site dessas ONGs, no site da FUNAI, muito. Leiam todas as matérias do site da FUNAI, leiam as leis que estão disponíveis lá para vocês, né? Que esse vai ser o jeito de vocês se apaixonarem pelos indigenismos de novo e saber o que fazer depois que você estiver lá dentro, sendo meu colega, que eu quero vocês sendo meus colegas ano que vem. E você também. E o CNU busca isso, né? A aplicabilidade da legislação e já sendo um estudo de caso, por exemplo, treinando já, né? Vendo os casos concretos que já aconteceram, a aplicação da legislação nesses casos, você acaba saindo na frente. Essas suas dicas eu vou colocar todas na descrição do vídeo, pra galera entrar no site, porque são muitas informações, né? Sim. Então eu vou colocar os links lá pra galera ir buscando e vão se interessando também, né? Entra na... Qual é o nome da instituição? O Indigenistas Associados. É indienistasassociados.org. Certo. Vou colocar o link também. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado do episódio. Eu adorei. Eu gostei. Obrigada por ter vindo. Obrigada pelos intermédios que nos trouxeram, né, pra cá, né? A Sim. Iveline, a Nádia. Então, um grande beijo, pessoal, e até o próximo episódio.